Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tabata Snauer e esse é o canal Not a Princess. No último vídeo, eu fui visitar a clínica do professor Fábio Boldrini. Fui pegar algumas dicas de como prevenir lesões no skate. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Assiste lá. Agora chega de enrolar. Vamos pra prática! Mas antes, dropa a vinheta! Agora eu vou fazer com você 3 exercícios de autoliberação miofascial. A gente pode usar ou uma bolinha muito rígida ou um rolinho também rígido, tá? São as duas principais ferramentas para fazer esse recurso. Então vamos começar primeiro da sua panturrilha, tá bom? Você precisa deixar a perna aqui, precisa fazer força com o braço agora, tá bom? Levanta o corpo, levanta o bumbum e agora só desliza mesmo por toda a musculatura aqui. Mas como isso exatamente funciona? Bom, a autoliberação, a liberação miofascial trabalha com uma capa que reveste o músculo, que a gente chama de fáscia muscular. Então é como se fosse uma película que envolve o músculo e geralmente, em muitas situações, essa película ela fica muito grudada no músculo e ele fica com dificuldade para deslizar durante as contrações. Então, o objetivo de fazer essa técnica é para essa película ficar um pouquinho mais solta e ela ficando mais solta eu consigo desempenhar mais função do meu músculo. Então, teoricamente, a gente consegue melhorar a performance, além que a gente até conversou de deixá-lo mais oxigenado e preparado para a atividade física. Bom, agora eu vou fazer em você a liberação miofascial manual, que é um pouquinho diferente da autoliberação. Então, quando a gente usa o rolinho e a bolinha, mas não tem uma boa adaptação para a região, a gente acaba fazendo manualmente, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer em você só a pressão, que a gente chama de dígito pressão. Então, eu faço pressão no lugar e seguro para tentar minimizar essa restrição. Além disso, dá para fazer a pressão e deslocar no centro. É como se fosse uma evolução da liberação. E, por fim, faz a pressão e desliza pelo local. E a gente usa exatamente naqueles pontos que a gente tem mais restrição. Agora a gente vai fazer um trabalho específico de core, que é aquela sustentação do tronco, que vai favorecer que você tenha mais qualidade de movimento na parte superior e inferior. Tá? Então primeiro a gente vai fazer uma prancha frontal e depois a gente vai fazer a prancha lateral, que são os mais simples treinamentos de core, e aí depois dá para evoluir usando bola e outras ferramentas. Tá bom? Então primeiro, barriga para baixo, apoio no antebraço, e vai subir o bumbum e sustentar. Perfeito. Uma boa variação é usar um pouquinho da perna, levando uma delas com sustentação. 3 segundinhos, troca. Perfeito. Pode voltar. Aí, voltou. Agora vamos fazer a prancha lateral, tá bom? Então vai ficar apoiado de lado no antebraço e cotovelo e vai subir o bumbum também. E eleva esse braço aqui lá em cima, cresce lá, cresce. Posiciona a cabeça para lá, volta para a cabeça. Isso. Tá difícil? Pode voltar. Por isso a importância do treinamento de core. Se você tiver um core forte, vai facilitar muito mais o esporte para você. Agora a gente vai fazer um trabalho específico de fortalecimento muscular. Para que seu tornozelo fique forte e de muita instabilidade, um dos pontos importantes é ganhar força, tá? Então a gente vai usar uma estratégia, uma faixa elástica para conseguir produzir ganho de força muscular e ficar um pouquinho mais estável no meio da sua prática, tá bom? Então coloca o pé aqui, por favor, aqui em cima. Isso. Agora vou colocar a faixa para gerar resistência aqui na ponta do pé. Então, vou trazer para cá e agora você precisa fazer força contrária para levar o pé lá para o outro lado. Perfeito. E volta devagar. Controla. De novo. Vamos lá. Controla agora sozinho. Percebe que está tremendo? É porque a musculatura não está tão ativa e rápida as respostas, então a gente precisa ganhar força. Então dá para fazer desse jeito, dá para fazer aqui, puxando a ponta do pé para cima e voltando devagar. Dá para fazer o contrário, fazendo a pressão aqui e trazendo para cá, fazendo força. E dá para fazer também com pontinha de pé, lá à frente. Então, empurrando lá à frente e voltando devagar. Sabe
aquele cansaço que a gente sente, às vezes, depois do treino, na atividade. O que a gente vai fazer agora é justamente para tentar evitar que isso aconteça com muita intensidade. Então, a gente vai fazer a famosa recuperação muscular, que é também chamada de recovery. Então, a gente tem um equipamento específico para isso. Eu vou usar uma modalidade de recovery. Você vai sentir um formigamento e um pouco de tremor na musculatura, tá bom? Posso começar? Comecei. Te incomoda? Então esse é o estímulo que a gente precisa ter para gerar mais conforto e depois minimizar aquelas dores pós-treino. Então agora a gente vai fazer um trabalho de propriocepção e treino sensório-motor. O que é isso? A gente precisa deixar o seu corpo um pouco mais ágil, tá? Usando uma superfície estável, mas produzindo oscilação, que é um pouco parecido com o que vocês fazem geralmente no skate. Então o que eu vou pedir para você? Posicionar seu pé à frente, aqui no unicórnio. Você vai fazer salto com uma única perna em duas posições, aqui, depois ali, e depois voltar de costas, tá bom? Sempre tentando ser o mais estável possível, se equilibrando. Rápido. Vamos lá, posiciona melhor. Controla bem. Aí, controla. Isso, agora volta. Boa. Agora na diagonal. Vamos lá. Então naquela diagonal. Boa, controla. E aí direto para lá. Boa. Voltou. Controla. Bem, muito bom. E volta. Tá bom. A gente precisa melhorar muito a questão de propriocepção, equilíbrio, porque isso vai trazer vantagem para você, para deixar seu tornozelo um pouco mais rápido, o joelho, o tronco como um todo, e evitar que você tenha algumas lesões que acontecem bastante no skate. Bom, agora a gente vai fazer um trabalho diferente de propriocepção e equilíbrio, só que agora usando a cama elástica. Então vai ficar um pouquinho mais complexo, mais difícil, vai desequilibrar um pouquinho mais, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro uma corrida, uma marcha estacionária, vai parar primeiro com a perna direita, depois a gente para com a esquerda, e a terceira parte vai ficar parada com uma perna só, e aí a gente vai abrindo e fechando o olho para ver se você oscila mais ou menos, tá bom? Então, de frente para lá, vamos começar a fazer a corrida primeiro. Vamos lá, corrida parada, e para com a direita. Controla. Bom. Volta agora, marcha de novo, trava com a esquerda. Boa. E agora vamos apoiar a perna direita no centro da cama elástica, braços abertos, acha o seu ponto de equilíbrio e fecha o olho. Abre. Boa. Isso aí. Abre o olho, fecha. Abre de novo. Isso, né? Com o passar do tempo a gente vai adquirindo mais funções e a gente vai ficando cada vez mais tempo. Isso é sinal que a gente vai melhorando a questão de propriocepção, de alinhamento, postura e o próprio equilíbrio propriamente dito. Tá bom? Bom, então eu queria te convidar para fazer parte dos atletas que passam com a gente na clínica, para que você tenha todos esses serviços e ferramentas para você conseguir fazer o skate da melhor forma possível e com o mínimo possível de lesão. Ai, que legal, obrigada! E se você quiser saber mais sobre o trabalho do professor Fábio, o link vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta, aciona o sininho e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, gente! Dá aquela buzininha ainda, né? Gostoso? Foi danado. Ô, motoca! Bom, agora eu vou fazer com você. Bom, agora só falta você. Se você gostou, dá um like, compartilha. Dá like, compartilha, comenta. Comenta. Aciona o sininho e até o próximo vídeo. Aí, ó. Ah, você mandou um beijinho? Vai, dá. Vai,